Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam e os perseguem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia. Uma alegria estarmos juntos nesta manhã, encerrando essa parte da manhã com as pregações, essa última colocação. À tarde teremos a Santa Missa às 15 horas. Neste encontro, neste acampamento, quem como Deus? Estamos aqui em nosso rincão vazio, mas com certeza uma multidão nos acompanha de suas casas, talvez do seu carro, nos ouvindo pela rádio, tantos lugares. Queremos acolher a você mais uma vez. Irmãos e irmãs, Deus quer falar conosco neste momento. Assim como o Senhor já está falando conosco durante esses dias, mas especial neste domingo, dia do Senhor, Deus quer falar comigo e com você. Com a mão no coração, se você puder fechar os olhos. Pai de amor, Pai de bondade, que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser. Dai-nos, Senhor, ouvidos atentos, coração preparado, para que a palavra de Deus, estamos no mês da palavra, mês de setembro, para que a palavra de Deus encontre espaço em nossos corações. Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração. Dai-nos um coração atento. Dai-nos, Senhor Jesus, ouvidos atentos e um coração preparado para que nós possamos experienciar da Sua presença, experienciar do Seu poder e da Sua graça. Que a Sua palavra, Senhor, transforme a nossa vida e o nosso interior. Amém. Deus quer nos levar, a partir desta pregação, que vamos falar sobre orgulho e também humildade, Deus quer nos levar a reconhecer a nossa pequenez, acolher a sua misericórdia e recomeçar para viver uma vida que tem sentido com nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar consciência de sua dignidade, deixar-se trabalhar por Deus. O Senhor quer trabalhar, irmão e irmã, no meu e no seu coração. Uma frase de uma psicoterapeuta, Elizabeth Lucas, ela diz assim: o que podemos esperar da vida? A resposta é silêncio. O que a vida pode esperar de nós? A resposta está em nossos lábios, em nossas mãos. A resposta está nas decisões que nós tomamos. A resposta está na nossa liberdade de agir conforme a palavra do Senhor. Nós, antes de eu definir o que significa orgulho, para esta palestra, esta pregação, eu trabalhei com alguns livros. Primeiro, eu não estou com ele aqui, mas o compêndio de Ascética e Mística, compêndio de teologia ascética e mística, que nos ajuda também a entender essa questão do orgulho. Depois, um outro livro para este tempo um livro já antigo, este tempo que nós estamos vivendo, é este livro aqui, Anjos e Demônios, a luta contra o poder das trevas. Um livro que muitos já leram, muitos irmãos da Renovação Carismática, muitos irmãos daqui da Canção Nova já leram esse livro também. É um livro que nos ajuda muito, bem conceituado, nos ajuda muito a entender essa luta nossa contra o poder do mal, o poder das trevas, baseado no magistério da igreja, em Tomás de Aquino. Então nos ajuda muito a nós trilharmos este caminho de combate espiritual. Um outro livro que também me ajudou e tem me ajudado é este outro livro aqui, Culpa e Graça. Este livro também nos ajuda, irmãos e irmãs, a vencer também, até mesmo nós lutarmos contra aqueles sentimentos ruins que estão dentro de nós, os complexos, as culpas que nós carregamos. E lógico, eu também, hoje vou falar um pouco também dos meus livros aqui, porque a gente se baseia também nos nossos livros. Recomece, Deus acredita em você.
somos chamados a recomeçar sempre. Este livro tem ajudado muitas pessoas, então também apresento este livro. Um outro livro, e este livro aqui fala um pouco também de humildade, que conta a história de um rapazinho chamado Jabes, da Sagrada Escritura. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes, o poder da oração sincera. Muitas pessoas têm feito uma experiência muito boa. E um livro de combate espiritual também, um livro que tem nos ajudado e tem ajudado muitas pessoas na sua luta, no seu combate espiritual. É este livro, Cerco de Jericó, o mal vai sucumbir e as muralhas vão cair. Este livro tem pela editora Canção Nova, os meus 3 livros pela editora Canção Nova. Este em especial, as orações nos ajudam também a trilhar este caminho de superar a nós mesmos, de combater também o mal, de irmos além. O Senhor sempre tem algo a mais para realizar na nossa vida. O que é então o orgulho? Segundo o dicionário, orgulho é um sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades, ou com as realizações de outra pessoa. Tenho muito orgulho do meu filho. Isso não é algo ruim. Então, orgulho tem a parte boa e a parte ruim. Ter orgulho do filho, ter orgulho de alguém que está fazendo algo bom, um trabalho bom, um trabalho aí social, algo parecido. Sentimento de contentamento em relação a algo, por exemplo, o Brasil me dá muito orgulho. Excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio. A pessoa que se acha mais do que os outros. É um excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações. Está relacionado também à arrogância, conceito elevado que alguém tem de si próprio, soberba, amor próprio exposto de modo exagerado, altivez, ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, desdém, algo ou alguém sobre os quais se tem orgulho. Ele é meu orgulho. O orgulho é chamado de pai biológico de todos os pecados capitais. A palavra de Deus, em Provérbios 16, 18, diz: a soberba precede a ruína e orgulho a queda. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. Tiago 4, 6, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. No Antigo Testamento, a primeira manifestação do orgulho humano aparece na tentativa do homem ser como Deus, presente no livro do Gênesis, no relato da queda original. Gênesis 3, do 1 ao 13, é aquele diálogo da serpente com a mulher com o homem, e aí acontece então o pecado original. Já no início das Sagradas Escrituras, livro do Gênesis, segundo os teólogos, o orgulho, o soberba, foi o primeiro pecado cometido pelos seres humanos. Teve sua origem na antiga serpente, representação do mal e da mentira, que o transmitiu a Eva, mãe da raça humana, pecadora. A gente brinca, né, que sempre tem que acontecer por meio das mulheres, não é, Ana? Foi por meio da Eva que se deixou influenciar pela serpente, e aí ela foi tentar convencer Adão, e convenceu, porque quando uma mulher coloca algo na cabeça, ela consegue. Convence Adão, e aí acontece o primeiro pecado. Mas olha que bonito. Uma das formas de nós lutarmos contra o mal no mundo, contra o orgulho, um dos exemplos para nós é esta mulher que está ali do lado da Ana, a Virgem Maria. Exemplo para nós de humildade. E o que nos ajuda a vencer o pecado do orgulho é a humildade. Se por meio de uma mulher entrou o pecado no mundo, por meio de uma mulher também entrou a salvação. Maria, que acolheu o plano de Deus na sua vida, e assim gestou nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para morrer na cruz por nós, como está aqui nessa cruz, morrer na cruz por nós, para dignificar a nossa vida, dar um sentido novo a cada um de nós. Mais tarde, no mesmo livro sagrado, vemos que os homens, impelidos pelo seu orgulho, decidiram construir uma torre que chegue a tocar o céu. Isso foi uma fala de João Paulo II, na audiência de quarta-feira de
18 de maio de 1983. E o que foi essa citação? Foi que os homens, pelo orgulho, decidiram construir uma torre, a Torre de Babel. As recomendações para lutar contra essa terrível inclinação são frequentes nas Escrituras. Tobias 4:14, Isaías 2:12, 17. No livro do Eclesiástico que está escrito: o princípio do orgulho humano é o princípio do orgulho humano é abandonar o Senhor e ter o coração longe do Criador. Porque o princípio do orgulho é o pecado que possui e difunde a abominação. Eclesiástico 10:12. No Novo Testamento, o Magnífica exulta, o Magnífica diz assim: dispersou os homens de coração orgulhosos. Lucas 1:51. E Jesus se enfrenta à hostilidade dos fariseus, cuja incredulidade é fruto da sua orgulhosa autossuficiência. E também nós entendemos que por meio do orgulho foi que o anjo de luz se tornou anjo das trevas. Por meio do orgulho em querer ser como Deus, Lúcifer se tornou Satanás, diabo. O orgulho é ilusório, rancoroso, amargo. Na sua raiz declara: eu não quero que Deus seja Deus, eu quero ser Deus. Prefiro que alguém ou qualquer coisa que seja, exceto o próprio Deus. O orgulho é arrogante. Orgulhoso é arrogante, isto é, atribui a si próprio o status, os direitos e os méritos de outro. Orgulho leva o homem a colocar-se no lugar de Deus. O Papa Francisco, ele falou sobre o vírus do orgulho e diz que foi este que contaminou a mente e o coração de Judas Iscariotes. Audiência de quarta-feira, 12 de junho de 2019. Aquele que, ao invés de deixar-se conhecer pelo Criador, como característica do orgulho, quis reconhecer em si mesmo que era o Criador. O Catecismo da Igreja Católica, ele também diz que do orgulho nasce outros pecados, como os pecados capitais, mas também o ódio, a soberba, a vaidade. Interessante que o orgulho é definido pela Sagrada Escritura, pelo Catecismo da Igreja Católica, como pai dos outros pecados. A partir do orgulho também surge a gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, vaidade também, autossuficiência. É não reconhecer, irmãos e irmãs, a ação de Deus na nossa vida, mas também não reconhecer a nossa pequenez. O orgulhoso é aquele que se basta a si mesmo. E quando cai, quando ele tropeça, tem dificuldade de reconhecer que errou. Tem dificuldade de procurar, por exemplo, uma confissão, procurar uma ajuda, uma direção espiritual. No compêndio de teologia cética e mística, o orgulho é um desvio daquele sentimento legítimo que nos inclina a estimar o que há de bom em nós e procurar a estima de outros, na medida em que esta seja útil para as boas relações que mantemos com eles. O orgulho, irmão e irmã, é se tornar uma pessoa autossuficiente. A primeira forma consiste em considerar-se implícita ou implicitamente o primeiro princípio de si mesmo. Uma das frases que nos ajuda também nessa luta contra o orgulho é: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, conhece quais são as suas qualidades, mas conhece também quais são as suas limitações. Quais são também, irmão e irmã, essa frase é de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Este autoconhecimento, saber os meus limites, mas também as minhas qualidades, pedir ajuda, é uma capacidade de entrar para dentro de si e perceber: eu vou errar. Nós não somos perfeitos. E nós trazemos dentro de nós os desejos, os prazeres, por coisas erradas. Tendência do pecado que está em nós ainda. Mas precisamos reconhecer que necessitamos da ajuda. Ajuda de pessoas, da ajuda de Deus, de um bom diretor espiritual, da graça de Deus, da palavra de Deus. Continuando sobre a questão do orgulho, a malícia do orgulho em si mesmo
O orgulhoso propriamente dito, ou seja, o orgulho que consciente e voluntariamente usurpa os direitos de Deus, ainda que implicitamente, é um pecado grave, o mais grave dos pecados, diz São Tomás de Aquino, porque é uma recusa de submeter-se ao domínio supremo de Deus. Como tem crescido o número de ateus no mundo, de ateias, de pessoas que elas se bastam a si mesmas. No orgulho atenuado, ainda que se reconheça Deus como primeiro princípio e último fim, não se lhe dá tudo o que é dele, roubando implicitamente uma parte da sua glória. O orgulho é o seu maior inimigo, porque causa na alma uma desoladora esterilidade, e é a origem de muitos pecados, de muitas graças, porque Deus, que abundantemente dá suas graças aos humildes e nega aos soberbos. Então o orgulho, irmão e irmã, vai nos tirando da presença de Deus, vai nos tirando da ação de Deus, vai nos colocando a nos olharmos somente para nós mesmos, para as nossas qualidades. Remédios contra o orgulho. Um dos remédios contra o orgulho é reconhecer que somos nada. Este é um princípio do qual os iniciantes devem convencer-se, o que conseguirão por meio da meditação, da lenta reflexão, sobre a ajuda da luz divina. Somos nada. Depois um outro ponto aqui que o compêndio de teologia nos ajuda é, nada sou, depois eu vim do nada. Se a pessoa não está muito bem com ela mesma, se ela não está bem interiormente, ela lê isso aqui e ela desiste, né? Somos nada, nada sou, eu vim do nada. Mas por que essa questão? Nós somos nada sem a graça de Deus. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Dele nascemos, nele nos movemos e para ele retornaremos. Está lá na palavra de Deus, em Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Nele nós nos movemos e para ele retornaremos. É ter a consciência das nossas limitações, ter a consciência da nossa finitude, ter a consciência de que um dia nós, irmãos e irmãs, devemos prestar conta a Deus dos atos bons e daquilo que não foi bom. Depois, um outro ponto, este ser que Deus me deu é uma realidade viva, uma dádiva imensa pela qual nunca serão excessivos os agradecimentos. Se eu existo por causa da vontade de Deus. Nele nós somos pensados antes da criação do mundo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Recebemos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Então tudo que nós temos veio de Deus. Veio da misericórdia de Deus, da vontade de Deus sobre nós. Você nasceu por causa da vontade de Deus. Você veio ao mundo e veio ao mundo para quê? Por que será que você está no mundo? Por que será que você existe? Por que será que você mora aí na cidade ou aí talvez em outro país? Tem a família que você tem? Nós viemos ao mundo, irmãos e irmãs, para fazer a diferença como homens de Deus, como cristãos. Não para sermos mais do que o dos outros, mas assumindo a qualidade que eu tenho, que é diferente. Eu sou diferente de você, você é diferente do seu esposo, da sua esposa. Somos únicos para Deus. Assumir a nossa identidade, assumir que nós somos filhos amados do Pai misericordioso, isso nos ajuda a entender que o que nós fazemos é fruto do nosso esforço, sim, porque todos nós precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar, precisamos ir além de nós mesmos, vencer os pecados aqui, esses pecados capitais. Um dos pecados que tem pegado também a humanidade é o pecado da preguiça. Como as pessoas estão apáticas, como as pessoas estão abatidas, como as pessoas estão com dificuldade até mesmo para vir à igreja neste tempo. Pessoas que podem ir à igreja, nos lugares que já estão abertos, a pessoa está acomodada. Então, ter essa consciência, eu somos nada, nada sou, eu vim do nada. Eu sou um ser frágil. Nós somos frágeis. Não adianta você achar que não vai, em algum momento da vida, talvez, cometer o pecado da gula. Não adianta você achar que não vai cair em alguma situação, talvez de pecados pequenos.
Talvez que em alguma realidade, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas tem alguns dias da sua vida que você vai também arrefecer na oração. Não vai ter vontade vai ser convidado a ir além. Nós somos esse ser frágil, que não pode subsistir por si mesmo, e que tem necessidade de ser sustentado a cada instante por aquele que o criou. Somos limitados. Irmãos, o orgulho está em nós. O orgulho faz parte da nossa vida, e que nós precisamos, porque é um dos pecados, precisamos combater o tempo todo. Nada posso por mim mesmo, é a verdade que recebi de Deus. É a verdade que recebi de Deus, capacidades muito preciosas que me permitem conhecer e amar a verdade e o bem. Nada posso por mim mesmo. E depois, o último ponto aqui, nada valho. Você não vale nada. Eu não valho nada. Nós não somos capazes de ir além, de progredir sem a ação da graça de Deus. Eu não valho nada, mas, irmãos e irmãs, eu valho o sangue de um Cristo na cruz. Você pode até dizer, eu não valho nada, mas eu valho o sangue de um Cristo na cruz, que morreu por nós, e morrendo por nós nos deu o grande exemplo de como vencer o mal, como vencer o orgulho, como vencer os pecados, se entregando por amor aos irmãos, se entregando na cruz e perdoando aqueles que o levaram à cruz. Eu valho o sangue deste Deus que se deu por nós. Você vale, irmão e irmã, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso nos ajuda a entender que nós somos limitados, que nós somos pecadores, por nós mesmos, fostes comprado por um grande preço, 1 Coríntios 6, 20. Você foi comprado por um alto preço, de alguém que se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de ser Deus mesmo, para vir ao mundo, encarnou-se no seio da Virgem Maria, morreu por nós, mas ressuscitou para nos dar vida nova e vida que tem sentido. Um último ponto desta pequena reflexão do compêndio é: sou pecador e como tal mereço ser desprezado com todos os desprezos que ao Senhor aprouver submeter-me. Para convencer-me disso, basta recordar o que dissemos sobre o pecado mortal, sobre o pecado venial. Nós somos, irmãos e irmãs, pecadores. Mas isso não quer dizer que é para você permanecer no pecado. O fato de se reconhecer pecador não é para você permanecer no pecado. Não, o pecador é aquele que tem consciência dos seus limites. E eu e você, nós temos limites. Eu não sei qual é o pecado que mais tem te afligido. Eu não sei qual é a realidade que tem te jogado para o chão, para baixo. Mas se você é humilde e reconhece a sua limitação, você vai buscar ajuda. Você vai buscar em Deus, nos irmãos, numa ajuda terapêutica, sair dessa situação. Isto é humildade. Quais são, então, os exemplos de orgulho que também pode afetar o nosso coração, afetar a nossa vida? Logo mais vamos falar de humildade, e humildade tem uma definição belíssima para falar de humildade, e que você vai entender que humildade não é ficar cabisbaixo, não é ficar olhando para baixo, desanimado. Temos muito mais a aprender com humildade. Temos muito mais a aprender com esta mulher que está ali, com Nossa Senhora, exemplo de humildade, e que a sua vida foi uma vida entregue, uma vida de doação, uma vida de magnanimidade. O que isso quer dizer? De grandeza espiritual, daquele que é para o outro, daquele que se dedica para o outro. Quais são então os exemplos de orgulho? Uma das coisas que o orgulhoso, ele fica ofendido por qualquer coisa, por qualquer situação, ficar ofendido. Fica ofendido por uma correção, fica ofendido por um comentário. Essa é a pessoa orgulhosa, porque ela se acha a dona da verdade. E também o orgulhoso, ele é uma pessoa amarga,
uma pessoa que os outros têm dificuldade de conviver com ele. Não sei se você conhece alguém assim. Talvez você está pensando agora, próximo, já quase próximo do almoço, está aí pensando talvez em alguma pessoa. Talvez está pensando aí no seu esposo, está dizendo, está vendo, está falando para você. Mas quando eu falo assim, está falando para você, na verdade está falando com você, não para o outro. Se você está tendo a oportunidade de ouvir, é porque Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Então ficar ofendido, ficar passivo e inativo, porque não sinto que posso fazer as coisas perfeitamente. Eu posso cometer um erro e parecer estúpido. Então, se eu não puder ser perfeito, não farei nada. Quantas pessoas, creio que a Ana, o Ministério de Música, os irmãos que nos acompanham já conheceram pessoas que foram da igreja, e foram pessoas fervorosas, pessoas que, muitos eram pregadores da palavra, do ministério de cura e libertação, mas porque essa pessoa caiu em algum pecado, alguma situação que ali a humilhou, essa pessoa hoje não está mais nem na igreja, nem à missa mais vai. Porque ela não teve a humildade de reconhecer que errou, buscar ajuda, buscar uma confissão. Irmãos, confessar os pecados, uma das formas de vencer o orgulho, é humilhação para todos nós. O padre também precisa confessar com outro sacerdote. Seria tão bom que eu pudesse ir diante do espelho e dizer, né? Padre João Marcos, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas isso não acontece. Eu preciso ir até um outro sacerdote. É uma humilhação chegar ali e reconhecer que errou. Por isso que o orgulhoso, ele tem dificuldade de buscar a confissão. E a confissão é um dos meios de libertação, de restauração espiritual. Depois, ele se acha superior a todos e a tudo. Mas também o orgulhoso tem uma tendência a desanimar. Por quê? Porque as coisas não correm como eu gostaria e não vejo como vão. Isso não parece orgulho, mas é pecado. Porque meus sentimentos e planos estão em uma classificação mais alta na minha vida do que a vontade e a liderança de Deus. Ele vai desanimando porque as coisas não saem do seu jeito. Aí ele vai desanimando, ele vai ficando ali cabisbaixo, ele não tem o desejo de lutar para vencer este mal. Como eu disse, foi o pecado que, se eu só tirar aqui a minha, está grudado aqui com as folhas, foi o pecado que fez do anjo de luz o anjo das trevas. Continuando aqui, já falei que ele gera outros pecados. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Então, nós percebemos que o orgulho é um pecado capital, universal dos seres humanos. Também pode ser natural para todos nós, que somos herdeiros do pecado e crescem em nossos corações como a erva daninha, que insiste em crescer no jardim, por mais bem cuidado que seja. Quais os meios, irmãos e irmãs, para nós lutarmos contra o orgulho? O cardeal Sará, acho que é assim que pronuncia, adverte da ruína da civilização ocidental. Enquanto os bárbaros do século IV que conquistaram Roma vieram de fora, agora os bárbaros estão dentro. Eles são aqueles que recusam sua própria natureza humana, que têm vergonha de ser criaturas limitadas, que querem pensar em si mesmo como divindades, sem pais e sem heranças. São as pessoas que se tornam autossuficientes. E aí continua ele, ao recusar a rede humana de dependência, herança e filiação, estes rebeldes são condenados a entrar na selva da competição, em uma economia autossuficiente. Rejeitar a dependência, a hereditariedade e a filiação, essa é a marca do orgulho. Ser uma criatura dependente, ou melhor, ser uma criatura independente. Uma criatura deve admitir que não se criou e não pode se sustentar por si mesma na sua existência. Ela é dependente por sua própria existência do Ser Supremo que a criou. Esse Ser Supremo é digno de gratidão e adoração por uma questão de justiça.
Para essa realização, o orgulho diz não. É a pessoa que não aceita que ela é dependente de um ser supremo, que ela é dependente de Deus. Para nós, lógico, de Deus. É uma pessoa que rejeita a sua dependência e a sua filiação adotiva a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós entendemos que para vencer o pecado do orgulho, nós precisamos, irmãos e irmãs, da virtude da humildade. O que significa humildade? Humildade, irmãos e irmãs, está relacionada a humus, terra fértil. Humildade está relacionado a dar o melhor de si. Humildade não é você andar cabisbaixo, desanimado ou desarrumado. Isso é desleixo, isso é preguiça. Aquela pessoa que posta as mãos e vive andando para baixo assim. Não, muitas vezes a pessoa traz alguns traços até mesmo de depressão, quando ela vai se curvando demais. Isso não é humildade. Humildade é você reconhecer quem você é. Humildade é reconhecer que você é filho amado de Deus. E porque você é filho amado de Deus, você traz coisas boas dentro de si, mas também traz pecados. Humildade é reconhecer, irmão e irmã, o seu valor. Você tem valor. Você tem valor de filho, você tem qualidades, você tem dons. Isso é humildade. E também humildade está relacionado a esta terra, que quando a semente é lançada, essa semente ela vai brotar, ela vai crescer, vai dar frutos, porque a terra é fértil. Também se você coloca uma muda nessa terra fértil, ela vai crescer, vai dar frutos. Humildade está relacionado, para vencermos então o pecado, humildade está relacionado, irmãos e irmãs, a esta capacidade de doação, de doar-se a si mesmo, de doar-se para o próximo, mesmo porque se você pegar a terra, muitas vezes a terra ela é pisada. A terra muitas vezes, irmãos e irmãs, ela vai ser pisada, você vai ser humilhado, você vai passar pela prova, você vai passar pela cruz como o nosso Senhor, mas mesmo na cruz Ele perdoou aqueles que o lançaram à cruz. Humildade está relacionado a este reconhecer a graça de Deus em minha vida, mas também doar-se pelo próximo, doar-se pelo irmão. É reconhecer que existe dentro de você uma capacidade de ir além, uma capacidade, irmão e irmã, de superar qualquer dificuldade, uma capacidade de superar até mesmo este pecado que você traz dentro de você, que trazemos talvez, pecados que nós temos dificuldade de confessar, por exemplo. Mas quando nós vamos a uma confissão, quando nós chegamos diante do sacerdote, eu errei, quero recomeçar. Deus está como o filho pródigo, acolhendo o filho pródigo. Deus está de braços abertos para acolher a mim e a você. Deus está de braços abertos para trabalhar no nosso coração. Quando eu reconheço que eu não sou perfeito, mas eu preciso da graça de Deus, eu preciso da ação de Deus, eu preciso da misericórdia do Senhor para que eu possa crescer. 5 dicas para combater o orgulho e crescer na humildade. Primeiro, uma frase de São João Clímacos. Ele diz assim: a humildade é a única coisa que nenhum diabo pode imitar. Humildade é a única coisa que nenhum diabo pode imitar, porque ele é orgulhoso. Ele é o pai da mentira. Uma das coisas para nos ajudarmos a combater o orgulho e crescer na humildade é a oração. Basta contemplar o mistério do grande Deus que se fez carne para reconhecer a beleza da humildade. A oração, irmãos e irmãs, nos coloca em uma atitude de filho, deve nos colocar numa atitude de filho diante de Deus. Na oração, no combate da oração, eu procuro vencer os pecados da preguiça, do orgulho. Na oração eu me coloco diante de Deus e peço: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a superar essa realidade. Senhor, me ajuda a vencer a mim mesmo. Porque eu preciso reconhecer que existe, eu preciso me reconciliar comigo mesmo, com os irmãos, com Deus.
Mas muitas vezes sozinho nós não vamos conseguir. Por isso a oração nos ajuda. Basta contemplar o mistério do grande Deus que se deu por nós. E se dando por nós, se entregou na cruz. Depois, identificar virtudes e defeitos. A humildade não deve ser confundida com baixa autoestima. Aquela pessoa que está ali, como você está? Estou levando. Como está a sua vida? Está indo. Um passo para frente e 3 para trás. Não está relacionado à baixa autoestima. A humildade pressupõe uma justa estima de si, uma vez que a humildade é a verdade. Devemos buscar na oração a verdade a respeito de si mesmo e identificar tanto as virtudes quanto os defeitos. Então a humildade, irmãos e irmãs, pressupõe uma justa estima de si. Tem pessoas que elas não conseguem ver coisas boas em si mesma. Talvez diante da criação, diante do que você viveu, diante da sua história, a pessoa tem dificuldade de reconhecer que ela tem dons. Você tem coisas boas em você. Esses dias, numa direção espiritual, eu pedia para a pessoa, traga 5 pontos da sua vida que você identifica como qualidades. Estou esperando. Tomara que ela esteja assistindo. Estou esperando, não chegou. A pessoa tem mais facilidade em enxergar os defeitos do que enxergar as qualidades. Não, é uma justa estima de si. Eu e você somos filhos de Deus. Nós trazemos a marca de um Deus que morreu por nós na cruz. Você traz dentro de você os 7 dons do Espírito, as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Você traz em você, irmão e irmã, coisas boas. Por isso que você precisa também agradecer a Deus por aquilo que está aí em você, pela sua existência, pelo fato de você ter vindo ao mundo, por tantas coisas boas que Deus já realizou na sua vida. Tem pessoas que por causa do orgulho, elas não conseguem reconhecer que muitas coisas boas já aconteceram na sua história. Já atendi pessoas que confessaram seus pecados, já várias vezes. Mas chegam assim, padre, eu não consigo me perdoar. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Isso também é orgulho. Não reconhecer a ação da misericórdia de Deus na nossa vida. Não reconhecer que há um Deus que no sacramento da penitência, este Deus nos lava, nos purifica e nos dá a oportunidade de viver de forma digna, de levantar a cabeça. Por isso, irmão e irmã, a humildade para reconhecer as falhas, mas também a grandeza de alma para querer recomeçar, para querer reconstruir a sua vida, desejar, pedir, aceitar e aceitar correções. O humilde quer sempre crescer e sabe que apenas com a sua percepção de si mesmo não progredirá na virtude. Reconhecer que você precisa de ajuda, procurar uma direção, uma oração, ler bons livros, ler a palavra de Deus, são meios para nós crescermos. A pessoa, ela vai desanimando e ela vai se tornando uma pessoa estática. A água parada, ela é propícia à dengue. Por isso que tem muitas pessoas dengosas na igreja. Muitas pessoas com qualquer coisinha que você fale, a pessoa já se agride, a pessoa já fica cabisbaixa, porque ela não quer crescer. A correção, quando ela é feita com caridade, nos ajuda no crescimento. Realizar obras escondidas, isto o orgulhoso não faz. Ele quer sempre aparecer. Ele quer mostrar que pode, quer mostrar que faz. Enquanto o orgulho deseja ser visto pelos outros, ao humilde basta ser visto por Deus. Como é bonito, né? A gente sabe que esses dias eu fazia uma pregação na nossa casa de missão lá em Curitiba, na missa das terças-feiras à noite. Todas as terças, 19h30, temos Santa Missa, em honra a São Miguel Arcanjo, missa pela cura e pela libertação. E já estamos com a casa aberta, já estamos acolhendo o povo de Deus, também em dias da semana. E eu falava sobre isso, de pessoas na igreja, tanto sacerdotes, como missionários, como leigos, que se doam às escondidas. Quantos sacerdotes que no dia de hoje estão celebrando 5, 6,
7 missas. Quantos leigos que se doam nas casas de missão, nas paróquias, que no dia de hoje estão se doando, dando catequese. Quantos irmãos que lá na nossa casa de missão também tem as senhoras, no grupo das senhoras lá do trabalho social, que vêm todas as quartas-feiras, vinham, né, antes da pandemia, para doar-se às escondidas. Vem, traz ali o material, faz o pano de prato, faz o crochê, várias coisas bonitas para vender e ajudar na obra de Deus. Então, realizar obras escondidas. Não fugir das humilhações. Só se cresce na humildade sendo humilhado. Isso aqui é, acho que uma das coisas mais difíceis para todos nós. Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer passar pela prova da humilhação, mas só se cresce na humildade sendo humilhado. É na humilhação que morrem as ilusões que criamos a respeito de nós mesmos. Lembremos das palavras de Jesus: aquele que se humilha será exaltado. Não tenhamos medo de fazer coisas que nunca fizemos, mesmo correndo o risco da exposição e da humilhação pela inexperiência. Deus nos chama ao crescimento, irmãos e irmãs. Deus nos chama ao crescimento espiritual. No mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos combater o bom combate. Por isso que este livro aqui, o Anjos e Demônios, a luta contra o poder das trevas, ele nos explica e nos ajuda a entender que nós vivemos no mundo, estamos no mundo, mas precisamos aprender a combater o mal. Não é somente contra homens de carne e sangue que nós lutamos, é contra os espíritos malignos espalhados pelo espaço, que estão aí para destruir as famílias, para destruir a juventude, para destruir as nossas crianças por meio de ideologias e tantas coisas, e que também tem uma influência assim do mal, por meio da cultura, por meio da secularização que nós vivemos. Mas, irmãos e irmãs, nós precisamos pedir a graça ao Senhor de nos reconhecendo pequenos, acolher a misericórdia e querer recomeçar. Recomeçar em Deus, querer crescer no conhecimento do magistério da igreja, da palavra de Deus, do catecismo, porque assim nós nos preparamos para combater o mal. Uma coisa importante: não tenha medo do demônio. Não duvide que ele existe. Não tenha medo do mal, porque aquele que está conosco é maior do que qualquer força maligna. Aí na sua casa, se você já procurou lugares que não comungam da fé cristã, se você já buscou em outros meios, procure confessar se não confessou, mas também reze orações de cura e libertação, pedindo a graça da libertação. Jogue água benta aí na sua casa, o sal bento, para que possamos combater o mal. Combater o mal que está aí no mundo, está também tentando nos derrubar o tempo todo. Ele não descansa. E uma das formas é reconhecendo então que nós somos filhos amados do Pai misericordioso. E por que isso, irmãos e irmãs? Uma das formas de nós vencermos o mal, vencermos o orgulho, é reconhecer que somos filhos, porque o filho vai agir conforme o pai. O filho vai ter a certeza: eu tenho um pai misericordioso que me ajuda. Um pai misericordioso que me convida o tempo todo a recomeçar. O orgulhoso tem dificuldade de recomeçar, porque ele para nos pecados antigos, nos pecados passados. Jesus, nas Sagradas Escrituras, nunca perguntou pelo passado de uma pessoa. Na logoterapia, que eu estou fazendo agora um curso de logoterapia, eles nos ensinam também que ao atendermos a pessoa, nós atendemos o ser humano, nós não atendemos o viciado. Nós não atendemos o prostituto, nós não atendemos a pessoa assassina, nós atendemos o ser humano. E que talvez naquele momento ele esteja ali lutando contra um vício. E naquele momento, mas ele não é o vício. Ele é ser humano, ele é filho de Deus. O filho de Deus, a filha de Deus, que tem essa consciência: eu não sou os meus pecados, eu sou filho amado de Deus, então eu posso vencer este mal. Eu posso vencer este pecado, eu posso me tornar um homem melhor, um sacerdote melhor. Eu posso me tornar confiando a graça de Deus, confiando na oração, confiando não em mim mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me dá força, tudo posso no Deus da vida, no Senhor onipotente. Então eu posso ir além, mas confiando na graça de Deus.
reconhecendo a minha limitação. E eu preciso citar um pouco do Viktor Frankl, porque faz parte deste tempo em que tenho vivido. Ele fala que nós podemos encontrar sentido para a nossa vida. Diante da situação em que você esteja vivendo, irmão e irmã, você tem dentro de si, isso é ele que fala, mas eu já vou chegar também para nós cristãos. Ele era judeu, viveu 4 anos no campo de concentração, passou por 4 campos de concentração. O livro Em Busca de Sentido dele é fantástico. Se você não leu, eu indico para ler o livro Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Mas ele descobriu que no campo de concentração, onde muitos ali viviam as piores coisas que o ser humano pode imaginar, onde eles tinham ali um pãozinho seco para se alimentar por dia e uma sopinha rala, e trabalhar em trabalhos forçados, passando frio, fome, ele descobriu que nós temos dentro de nós uma capacidade de superar qualquer dificuldade. Aquele que tem o porquê viver supera quase qualquer como. Uma frase do Nietzsche que ele cita no livro. Aquele que tem um porquê estar neste mundo, um porquê viver, aquele que tem uma missão a cumprir, a desempenhar, ele supera qualquer dificuldade, porque ele não está parado em si mesmo. Ele não está parado nas suas dores, ele não está parado nos seus traumas, ele olha além. Aquele que tem um porquê viver, aquele que acredita em algo. E para nós cristãos, para nós católicos, nós fizemos uma experiência de Deus na nossa vida. Então as forças que nós temos, as forças que nós buscamos, as forças são as forças de Deus, a graça de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Aquele que tem um porquê viver supera quase qualquer como, supera as adversidades da vida, supera os sofrimentos, supera as tribulações do tempo presente. Você tem dentro de si, irmão e irmã, essas capacidades para sair talvez dessa depressão que você se encontra, para sair talvez desse desânimo que tem abatido a humanidade, para sair talvez dessa tristeza, ansiedade que está aí dentro de você. É preciso que você primeiramente reconheça-se filho de Deus, acolha a graça de Deus, mas queira superar, queira ir além. Senão nós ficamos rezando, pedindo, clamando, mas e a nossa parte? Deus nos criou livre. E o próprio Viktor Frankl fala, nós não somos livres mas somos livres para. Você não é livre de cair em algumas realidades. Você não é livre de talvez conviver com pessoas difíceis no seu trabalho. Você não é livre, por exemplo, de pegar talvez uma doença, o câncer. Você não é livre de ficar doente. Não é o fato de nós rezarmos, buscarmos a Deus, é que nós não vamos ficar doentes. Vamos ficar doentes, sim. Você não é livre, talvez, de conviver aí com algumas pessoas da sua família que você não gostaria. Você não é livre mas você é livre para quê? Para escolher dar um sentido à sua vida, à sua caminhada, a partir de hoje. Você é livre para dar sentido, você é livre para viver ali neste meio, como homem de Deus, dando testemunho da graça de Deus. Então não sou livre mas eu sou livre para. 3 formas de encontrar sentido para a nossa vida, que Viktor Frankl nos traz. Sobre os valores vivenciais, realizar sentido a partir do que recebemos do mundo, no encontro cotidiano com os fatos, situações e cenários do mundo, os momentos que nos entregamos à beleza da natureza ou da arte, aprender a apreciar as coisas boas do mundo. O mundo tem coisas ruins, sim. O mundo oferece caminhos demais, como nós cantamos na música, sim, mas o mundo tem coisas boas. Por exemplo, apreciar um pôr do sol, apreciar uma natureza, uma cachoeira, não sei. Por isso que ele diz que uma das formas de realizar sentido na vida é os valores vivenciais. Depois os valores criativos, realizar sentido a partir do que deixamos no mundo. Qual a sua marca? Qual será o seu legado, irmão e irmã? Uma coisa que nós precisamos tomar consciência, foram as leituras desses dias da missa. Nós somos finitos aqui neste mundo.
Nós vamos morrer. Nós, irmãos e irmãs, ontem eu visitei um senhor que ele fará 101 anos em janeiro do próximo ano. Tem 100 anos de idade. Acorda todos os dias às 4h30 da manhã, trata suas criações que ele tem ali, molha as plantas, sua horta, seu jardim, e depois, aí ele primeiro toma café, depois ele faz esse trabalho e vai às 7 horas, assiste a missa na Canção Nova. Reza 2, 3 terços por dia, assiste missa na TV Aparecida também. 100 anos de idade, lúcido, trabalha ainda. Mas este senhor, seu Tarcísio, creio que ele está assistindo, ele também vai morrer. Eu e você vamos morrer. Mas o que as pessoas dirão de mim e de você quando nós partimos dessa para melhor? Quando nós somos ao encontro do Cristo, o que será que as pessoas dirão de você? Graças a Deus, partiu. Graças a Deus, aquela pessoa chata não está mais no meio de nós. Aquela pessoa era isso, era aquilo. Ou, nossa, essa pessoa deixou a sua marca. Essa pessoa foi um bom pai, com as suas imitações. A gente via ali no dia a dia que ele lutava para ser um bom pai. As mãos calejadas mostram o quanto ele ama os filhos. Uma vez o filho disse, meu pai não me ama. Eu disse para ele, você já olhou para as mãos dele? Esta é a maneira de dizer que ele te ama, saindo todo dia de manhã trabalhar, colocar as coisas dentro de casa. No geral, os homens têm mais dificuldade de demonstrar amor, falar que ama, abraçar, beijar, mas as mãos calejadas do seu pai, ou o suor, ou o dia a dia que ele sai, que às vezes trabalha com outros trabalhos que não vão criar calo na mão, são uma maneira de dizer que o ama. Uma maneira de dizer para você que ele está te amando. Então, quando essa pessoa parte, ela deixa um legado. Qual é a sua marca? Qual é o seu legado? O que você tem feito para construir a sua vida, irmão e irmã? O que você tem feito para construir, deixar uma marca na vida das pessoas? Então, valores vivenciais, valores criativos, e depois, vamos pegar aqui, terceiro ponto, os valores de atitude, realizar o sentido frente ao sofrimento inevitável. Este é um dos mais especiais e também o que as pessoas mais custam compreender. Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Desde o dia em que nós nascemos, nós estamos sofrendo. Mas que sentido você tem dado ao seu sofrimento, irmão e irmã? Quais são as suas lutas neste tempo que tem vivido? Quais são, irmão e irmã, a sua realidade? Se nós olharmos para nosso Senhor Jesus Cristo, a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento vai ter um sentido. Vai ter um sentido se você aprender a configurar a sua vida, a vida em Deus. A configurar o seu sofrimento, a sua dor, a sua doença em nosso Senhor Jesus Cristo. Existem sofrimentos que são inevitáveis, mas qual o sentido você está dando à sua vida, você que acredita principalmente em Deus, você que diz que fez uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, você que um dia, irmão e irmã, ou melhor, você que vai à Santa Missa e comunga de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando o sacerdote diz o corpo de Cristo, você responde amém, e no amém está, eu aceito viver a vida que Jesus viveu, eu aceito também sofrer por amor a Deus, eu aceito ser humilhado por amor a Deus, eu aceito ser exortado por amor a Deus. Como está a sua resposta diante da sua dor? Como está a sua resposta diante do sofrimento, diante do desemprego, diante da doença? É possível sim você dar um sentido novo à sua vida. Para aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor não se deixam abalar. Os que confiam no Senhor, até os jovens se afadigam e cansam. Mas os que confiam no Senhor andam e não se cansam. Como está a sua resposta diante da sua dor? É possível sim hoje, irmão e irmã,
reconhecer que somos pobres, pecadores, limitados, mas pedir ao Senhor a graça: Senhor, me dá esta capacidade que não é minha, de recomeçar, de retomar em Deus. Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, mas em especial quando nós vamos para a história da pecadora arrependida, para Davi, para Pedro, pessoas com desejo de ser de Deus, consagradas, principalmente Davi e Pedro, consagrados por Deus, um para ser rei, outro para ser discípulo apóstolo, mas tiveram as suas limitações, tiveram os seus pecados, tiveram as suas tentativas de desistir, mas Deus não desistiu deles. Deus não desiste de você. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, eu não sei como você está. Talvez já foi um homem de Deus, talvez já foi uma grande mulher de Deus, mas diante do seu pecado, diante das situações que foram acontecendo, você desanimou e talvez não quer mais saber de Deus. Deus continua o mesmo, você indo à igreja ou não. Deus continua te amando, você buscando Ele ou não. Deus continua insistindo comigo e com você, porque irmão e irmã, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua família. Deus não desiste do seu filho. Deus não desiste de nós. E por isso que precisamos pedir: Senhor, me dá a graça da retomada em minha vida. Quando eu escrevi esse livro, Recomece, Deus acredita em você, eu escrevi este livro por causa de pessoas que têm dificuldade de retomar a sua vida a partir de um erro, a partir de uma queda. Mesmo confessando, essas pessoas, elas dizem: Padre, eu já confessei, sei que Deus me perdoou, mas eu tenho dificuldade de retomar. Veja, é o diabo, o orgulho, o diabo, a vaidade, o pensar só em si, que faz com que você não tenha a coragem de se reerguer. Jesus disse ao paralítico: levanta-te e anda. Levanta-te e anda assume a sua vida, assume as suas misérias, mas mergulha-as na misericórdia de Deus. Assume as suas limitações, mas agora assume a sua vida, toma a sua maca nas mãos e segue em frente. Não fique parado nos erros passados, queira viver uma vida nova a partir de hoje, irmão. É possível em Deus. Ou nós acreditamos que a palavra de Deus, ela se atualiza no nosso dia a dia, ela se atualiza hoje pela ação do Espírito, ou nós acreditamos que a palavra de Deus tem poder de nos levantar, e que a oração que nós fazemos não é somente palavra jogada ao vento. Não, nós temos a certeza de que em Deus é possível seguir em frente, em Deus é possível você reconstruir a sua casa, a sua família. Se errou, se traiu, se pecou, busque a Deus, busque a confissão, conversa com a pessoa, peça perdão, reconcilia-te consigo mesmo, reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com o irmão. Estes são os meios para nós vencermos também o pecado do orgulho. Muitas pessoas vivem cabisbaixas, desanimadas, amargas, pessimistas, porque não se reconhece, ou melhor, não aceitam a misericórdia de Deus. Eu já confessei, Padre, mas eu não me perdoo. Eu quero confessar de novo, mas Deus já te perdoou. Reconcilia-te consigo mesmo. Perdoa-te. Deus morreu na cruz por causa de mim e de você. Deus morreu na cruz por causa de nós, e Deus morreu na cruz para nos dar vida, vida nova, vida abundante, vida que tem sentido. Mas o diabo quer tirar essa vida de nós, e tem jogado quantas pessoas para baixo, para a prostração, para o desânimo. O diabo tem raiva de uma alma alegre de São João Bosco. O diabo tem raiva de pessoas que buscam testemunhar a graça de Deus, testemunhar a palavra de Deus, testemunhar que é bom ser de Deus. Irmãos, como que nós vamos encantar as pessoas que estão fora, se nós não damos testemunho de que este Deus que nós comungamos, este Deus que nós invocamos, este Deus que nós buscamos, parece que está nos levando cada vez mais para o buraco? Não.
A todo tempo, a partir da entrega de Cristo na cruz, Ele nos convida: vem meu filho, vem fazer parte dessa festa, vem fazer parte da abundância de vida que eu tenho para você, da abundância de graças que eu tenho a derramar sobre a sua vida, mesmo em meio às dores. Não exclui-se as dores, não exclui os sofrimentos, pelo contrário, mas em Deus nós superamos a dor, em Deus nós superamos a queda, em Deus nós superamos o sofrimento e nos levantamos. Levanta-te. Este é o convite de Deus para você hoje. Levanta-te, se coloca de pé, como homem de Deus, como guerreiro, como alguém que o Senhor está agora dizendo a você: volte para a sua casa, se você saiu do seio da sua família. Volte para a sua esposa, volte para os seus filhos. Você jovem que talvez diante de uma decepção na igreja, com alguém da igreja, talvez com algum líder religioso, você quis abandonar a Deus. Deus não abandonou você, Deus insiste conosco, Deus insiste com você, e Deus hoje quer entrar na sua vida novamente. Deus quer entrar na sua casa novamente, Deus quer entrar na sua história novamente, para dignificar a sua vida. Reconcilia-te consigo mesmo, reconcilia-te com Deus. Quantas pessoas culpam a Deus por causa das suas realidades, culpam a Deus porque perderam um ente querido, culpam a Deus por causa da doença. Deus não deseja o mal a ninguém, Deus é amor, Deus é misericórdia. O mal é fruto das escolhas erradas que fazemos, o mal, a doença, também é a realidade do mundo em que vivemos. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não culpe a Deus por aquilo que Ele não é. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus continua sendo amor, continua sendo misericórdia. Reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com o irmão. Essa é uma das formas de vencer o mal, de vencer o demônio, de vencer o diabo. Nós rezamos, nós clamamos, mas se você não perdoar o próximo, não vai haver libertação. Não tem como. Padre, eu rezo o rosário por dia, rezo vários Pai Nossos, rezo não sei quantas Ave Marias, mas não perdoa. Não vai haver graça, não vai haver libertação. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7? 7 vezes somente? 70 vezes 7. O perdão é decisão. O perdão é reconhecer que também você errou com o outro, mas o perdão liberta, o perdão tira peso das nossas costas. O perdão tira os entraves do nosso coração. Vamos pedir ao Senhor a graça, irmãos e irmãs, pedir o ministério para vir, nós rezarmos, encerrando este momento. Vamos pedir ao Senhor a graça. Coloque a mão no coração. Pai querido, Pai amado, Pai santo, neste dia, neste encontro onde nós declaramos a vitória de Deus sobre nós, quem como Deus? Ninguém como Deus. Levanta-se Deus e se dispersa os seus inimigos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós queremos pedir, Senhor Jesus, aqui também diante das imagens de Rafael, Miguel, Gabriel, os nossos amigos, os nossos arcanjos que nos ajudam no combate espiritual, por intercessão de São Miguel, Rafael e Gabriel, por intercessão da Virgem Maria, esta mulher humilde, que com sua humildade, ela destruiu as obras de Satanás. Peçamos à Virgem Maria também nesse dia a sua intercessão, para que sejamos mais de Deus, irmãos, para que sejamos mais fervorosos, para que recomecemos e retomemos a nossa vida de cabeça levantada. Pai querido, Pai amado, Pai santo, por meio da ação dos anjos, da Virgem Maria, nosso anjo da guarda, nosso santo de devoção, vem, Senhor, agir em nós, vem agir no nosso coração, vem destruir as obras malignas, vem destruir todo o ódio dentro de nós, toda raiva, desejo de destruição do próximo. Pai querido, Pai amado, Pai santo, age nas famílias, age no meio dos casais, age no meio dos filhos, dando reconciliação e libertação. Pessoas que buscarem lugares que não comungam da fé cristã, meu Senhor e meu Deus, acolhe este filho agora, dando a ele a libertação. Lava o Senhor no seu sangue redentor, e que hoje comece um tempo novo na sua vida.
Vem, Senhor, agir poderosamente. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós. Age, Senhor, no nosso coração. Age, Senhor, nos dando graça da graça da cura, da libertação. Deus está agindo em você. Deus está agindo na sua casa. Deus está agindo no seu coração, libertando do alcoolismo. Tome posse da bênção de Deus. Libertando da escravidão espiritual. Você que buscou em outros lugares, por meio de São Miguel, Rafael, Gabriel, por meio de nós, o sangue de Jesus derramado na cruz, a intercessão poderosa da Virgem poderosa, aquela que se doou, aquela que é exemplo para nós de humildade. Por intercessão dela, o Senhor está te libertando nesta manhã, te libertando da escravidão espiritual, libertando de toda obra maligna. Age, Senhor, com a tua graça, age com o teu poder, age com a tua unção, Jesus. Por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do Arcanjo São Miguel, por intercessão de toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que o odeiam. Levanta-se, Deus. Declara esta verdade. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Diante da situação que você tem vivido, levante-se, Deus. Se dispersam os seus inimigos. Tome posse. Se que esta verdade está acontecendo. Seus inimigos. O inimigo está batendo em retirada. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Dispersa os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Por intercessão da Virgem Maria. Da Virgem Maria. Por intercessão. Por intercessão do Arcanjo Miguel. Do Arcanjo São Miguel. Por intercessão de toda a milícia celeste. De toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que o odeiam. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Diante da situação que você vive, levanta-se, Deus. Proclame esta verdade. Levante-se, Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Vai soltando a sua voz. Tire a vai desejando ser este homem novo. Vai desejando ser esta mulher nova. Você que já tinha entregado os pontos. Você que não tinha mais esperança. Esperança consigo mesmo. Esperança na sua casa. Esperança no seu matrimônio. Levanta-se, Deus, e destrói as obras malignas que querem destruir as famílias. Levanta-se, Deus, e destrói as obras malignas que querem destruir a juventude, levando ao suicídio, levando à depressão. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus, nesta manhã, agindo poderosamente no meio religioso, na vida dos religiosos, de nós sacerdotes. Levanta-se, Deus, age poderosamente, nos dando a graça da cura, da libertação, do reavivamento espiritual. Levanta-se, Deus, nós queremos declarar a tua vitória, declarar que tu és Deus, e junto com São Miguel, nosso amigo, Rafael e Gabriel, com a Virgem Maria, nós declaramos a vitória de Deus, a vitória do Senhor sobre nós, nossa casa, nossa família. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus.
os seus inimigos. Eu quero encerrar este momento nos consagrando a São Miguel Arcanjo, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários, para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós agradecemos a você, irmão e irmã, que viveu este momento conosco de cura, de libertação, de transformação espiritual. Hoje é o primeiro dia de um novo tempo na minha e na sua vida. Acolha esta graça, acolha esta verdade, que hoje nós não rezamos por rezar, nós não clamamos por clamar, nós não intercedemos por interceder, é porque Deus quer, está fazendo e vai fazer muito mais na minha e na sua vida. Acolha a palavra de Deus, acolha a graça de Deus, não dê ouvidos ao inimigo. Deus tem muito mais a realizar em mim e em você. Deus abençoe. Nós pedimos a bênção de Deus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, por intercessão da Virgem Maria, desça sobre você, sobre cada um de nós, selando este momento de graça, a bênção do Deus que é todo poderoso e misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Levanta